Olá galera, hoje nós vamos continuar com a nossa aula aí de Microeconomia 1, aula 3. Nesse vídeo de hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de taxa marginal de substituição, continuação aí da disciplina do conteúdo de teoria do consumidor, preferências do consumidor. Então a aula de hoje vai se tratar de taxa marginal de substituição. Sobre a taxa marginal de substituição, podemos compreender a partir desse gráfico. Se a gente considerar o gráfico, que no eixo vertical desse gráfico nós temos vestuários, unidades por semana, e no eixo horizontal nós temos alimentos, unidades por semana. A partir da curva de indiferença, traçada pelos consumidores, aí pelo consumidor desses dois itens, sobre a qual haverão diversas cestas de combinação desses dois produtos e uma delas vai ser escolhida pelo consumidor. As cestas constantes em cima dessa curva são cestas pelas quais o consumidor é indiferente entre uma e outra. Então, considerando que o consumidor tem aí à sua disposição a cesta A, a cesta B, a cesta D, a cesta E e a cesta G, todas elas com combinações de quantidades diferentes de vestuários e alimentos, o consumidor então vai fazer a escolha por qual cesta melhor satisfaz as suas necessidades de acordo com a sua condição. Então, nesse contexto aí, o que é que nós temos? O que é a taxa marginal de substituição? A taxa marginal de substituição é a quantidade de um produto constante da cesta que se abre mão para se obter uma unidade a mais do outro produto. Então, se a gente fizer essa relação aqui entre vestuário e alimento, a taxa marginal de substituição representada nesse gráfico, ela está tratando sobre a quantidade de vestuário que se abre mão para se obter uma unidade de alimento. Então, nesse caso, se a gente observa a cesta A, o consumidor nessa cesta tem condição de consumir 16 unidades de alimentos e uma unidade de, 16 unidades de vestuário e uma unidade de alimento. Se esse consumidor resolve aumentar a quantidade de alimentos consumida de uma unidade para 2 unidades, ele não poderá mais comprar 16 unidades de alimento, ele vai ter que abrir mão de uma certa quantidade de vestuários, para poder comprar essa unidade a mais de alimento. Então, ele sairia, por exemplo, da cesta A para a cesta B, onde ele tem condição de comprar 2 quantidades de alimento. Em compensação, ele não pode mais comprar as 16 unidades de vestuário, ele vai poder comprar apenas 10 unidades de vestuário. Se o consumidor sair da cesta A e resolver consumir a cesta B, a taxa marginal de substituição dele então seria de menos 6, ou seja, ele deixaria de consumir menos, no caso, consumiria menos 6 unidades de vestuário para poder adquirir uma unidade a mais de alimento. Se por acaso esse consumidor deseja, ao invés de consumir essas 2 unidades de alimento, ele resolve consumir mais uma, ou seja, 3 unidades no total de alimentos, ele então vai ter uma outra realidade na qual ele apenas vai conseguir comprar 6 unidades de vestuário. Então, da cesta B para a cesta D, a taxa marginal de substituição de vestuários por alimentos para esse consumidor é de menos 4, ou seja, ele está abrindo mão de 4 unidades de vestuário, da cesta B, para poder adquirir apenas 6 unidades de vestuários e 3 unidades de alimento. Se ele vai da cesta D para a cesta E, ele então deixa de consumir 2 unidades de alimento, ele deixa de consumir 6 unidades de vestuário, deixa de consumir 6 unidades de vestuário para consumir apenas 4. A taxa marginal de substituição dele, então, de vestuário da cesta D para a cesta E por alimentos, que nesse caso ele vai consumir agora 4 unidades no total de alimentos, vai ser de menos 2. Da cesta E para a cesta G,
ele vai ter então uma redução, ele vai conseguir consumir 5 unidades de alimentos, mas apenas aproximadamente 3 unidades de vestuário. Então, a taxa marginal de substituição dele aqui, da cesta E para a cesta G, é de -1. O que isso quer dizer? Que a taxa marginal de substituição, ela mede a quantidade de uma mercadoria de que um consumidor está disposto a desistir para poder obter mais de outra mercadoria. E essa medida, ela é medida pela inclinação da curva de indiferença. Então, se a gente observar a mesma curva, né, e se a gente poder fazer aqui um levantamento em 2 pontos dessa curva sobre a taxa marginal de substituição desse consumidor, na primeira, que é a cesta A para a cesta B, a taxa marginal de substituição dele é de 6, ou seja, -6 unidades. Da cesta D para a cesta E, a taxa marginal de substituição ele é de 2, é igual a 2, ou seja, ele abre mão de 2 unidades de vestuário nesse ponto da curva para poder adquirir mais uma unidade de alimento. Assim, nós temos que a fórmula da taxa marginal de substituição é igual a menos a variação na quantidade de vestuários dividido pela variação na quantidade de alimentos. A partir daí, a gente pode então adicionar uma 4ª premissa relativa às preferências do consumidor, a de que a taxa marginal de substituição é decrescente ao longo da curva de indiferença. Então, se a gente observar na curva do gráfico anterior, a primeira taxa marginal de substituição aqui no início da curva era de 6 e no final da curva, né, quando a gente vai caminhando para a direita aqui na curva, da letra D, da cesta D para a cesta E, a taxa marginal de substituição cai para 2. Então, observe que a taxa marginal de substituição para AB era 6, enquanto para DE era 2. Então, a pergunta que se apresenta aqui é: quais eram as 3 premissas, né, da teoria das preferências do consumidor? Só para vocês lembrarem, eu tenho que retomar lá no vídeo anterior ou ler aí o material que foi passado para vocês se lembrarem quais eram as 3 premissas e qual é a premissa que foi acrescentada agora. Então, ainda sobre a taxa marginal de substituição, nós temos a seguinte situação: as curvas de indiferença são convexas, porque, à medida que maiores quantidades de uma mercadoria são consumidas, espera-se que o consumidor esteja disposto a abrir mão de cada vez menos unidades de uma segunda mercadoria para obter unidades adicionais da primeira. Ou seja, cada vez que o consumidor faz a escolha entre um produto e outro, cada vez ele deseja trocar ou abrir mão de menos quantidades de um dos produtos para poder adquirir o outro. Os consumidores preferem uma cesta de mercado balanceada, né? Uma cesta de mercado que não tenha só vestuário nem só alimentos, mas que tenha uma quantidade satisfatória dos 2 produtos. E aí nós partimos então para a questão do tipo de produto. Produtos que são, nós temos produtos que são substitutos perfeitos e também temos produtos que são complementos perfeitos. Então, 2 bens são substitutos perfeitos quando a taxa marginal de substituição de um bem pelo outro é constante, ou seja, tanto faz para o consumidor consumir um ou outro produto. Então, um substitui perfeitamente o outro e não afeta em nada a satisfação do consumidor. Sendo assim, a taxa marginal de substituição é constante, não se altera. 2 bens são complementos perfeitos quando suas curvas de indiferença têm o formato de ângulos retos, porque um produto só tem sentido ser consumido se for consumido juntamente com outro produto. Nos complementos perfeitos. Então, nos substitutos perfeitos, o consumidor troca um pelo outro sem ter a sua satisfação
afetada, e nos complementos perfeitos, a satisfação do consumidor só é satisfeita quando ele consome os dois produtos juntos. Então, nos substitutos perfeitos, nós temos aqui como exemplo suco de maçã, copos de suco de maçã e copos de suco de laranja. Para esse consumidor, tanto faz ele consumir um quanto o outro. Para ele, não afeta a sua satisfação se ele toma suco de maçã ou suco de laranja. Então, esses dois produtos são substitutos perfeitos. E por serem substitutos perfeitos, o gráfico tem esse formato. Por quê? Porque existe uma constante aqui, né, na taxa marginal de substituição, que é de 1 para 1. Complementos perfeitos. Quando os produtos são complementos perfeitos, eles só podem ser consumidos em conjunto, porque senão o consumidor ficaria não satisfeito com a relação de consumo. Nesse caso, ele dá exemplo de sapatos esquerdos e sapatos direitos. Então, sapato esquerdo e sapato direito, só faz sentido você comprar um sapato esquerdo se você comprar juntamente com ele um sapato do pé direito. Então, esses dois produtos são complementos perfeitos. Mas poderia ser, um outro exemplo, shampoo e condicionador. Outro exemplo que para nós faz muito sentido, macarrão e extrato de tomate, pão e margarina. Então, existem alguns produtos que são substitutos, aliás, são complementos. Só que nesse caso, a ideia é do complemento perfeito. Eu acho que o que mais chega próximo aí desse complemento perfeito seria o shampoo e o condicionador, nesses exemplos aqui que eu citei para vocês. Existem, além desses produtos que a gente começou falando, que os consumidores sempre preferem mais do que menos determinados, né, dos produtos, sempre tem a preferência por quantidades maiores, são os produtos que são chamados bens. Mas tem alguns produtos que o autor aqui ele considera como produtos que são males. O que são produtos que são males? São coisas que preferimos ter em menor quantidade ao invés de maior quantidade. Aí, por exemplo, o lixo é um mal, porque a gente não quer, né? Não quer adquirir lixo. E a gente quer, na verdade, quanto menos desse produto, melhor. Então, ele cita aqui como exemplo a poluição atmosférica, o amianto, são produtos que a gente quer cada vez menos quantidades. Então, o que você acha? Como podemos levar em consideração os males nas preferências do consumidor? Como seria, então, um gráfico que representa os males? Eu gostaria que vocês fizessem aí, então, uma pesquisa sobre isso e colocassem aqui pra gente como são os gráficos dos produtos que são males e não são produtos desejáveis pelos consumidores.